de Aprendizes do Evangelho. Vai iniciar uma agora, no dia 3 de agosto. Ela é às quintas-feiras, vai das 20h30 às 22 horas. Ela será online e presencial. Para fazer inscrição, tem um e-mail que lá em cima tem no cartaz, aqui tem, mas talvez seja mais complicado, para vocês se inscreverem. Venham conhecer, venham fazer a escola. Ela é um divisor de águas da nossa vida. Aqueles que já fizeram ou que estão fazendo, têm essa compreensão. A escola, ela mexe com a gente. Ela faz com que a gente olhe para dentro de si e comece a se descobrir. E a gente percebe que é uma pessoa bem diferente daquela que os outros nos veem e que nós nos vemos. Porque a gente passa desde a tenra idade uma máscara para a gente ser aceita pelos nossos familiares, depois pelo grupo da escola, depois pelos nossos amigos, depois nossos colegas de trabalho e assim por diante. Isso faz com que a gente se perca de nós mesmos. A gente começa a sentir ser aquela pessoa que na verdade não somos. É aquilo que a gente representa como um ator, para que os outros nos aceitem, para que os outros nos achem perfeitos. Isso não é possível levar a vida toda. A gente precisa saber quem é, tirar as máscaras e fazer um trabalho para essa transformação moral. Para a gente, de fato, ser uma pessoa melhor. Para que a gente possa ser uma pessoa que se conheça e represente realmente o que sente no coração, os seus verdadeiros sentimentos. E a escola nos dá ferramenta para isso. Fica aí o convite. Também tem aos sábados a mocidade espírita, que é dos 11 aos 14 anos. Também é uma coisa interessante para convidar os filhos, os sobrinhos, os netos. Também tem informação lá no mural lá em cima. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos fazer a nossa elevação. Vamos assim fechar os nossos olhos, colocando uma tela branca à nossa frente, esvaziando nossos pensamentos, pacificando o nosso coração. Vamos nos sentindo dentro desta casa, desse ambiente de amor e de luz. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, que nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo também a presença amorosa de nossos mentores, que estão ao nosso lado desde que nascemos, nos fortalecendo, vibrando por nós, nos dando a sustentação. Nesse momento ele nos abraça e fica feliz de saber que estamos dedicando um tempo de nossa vida ao nosso espírito, à nossa mudança espiritual, à nossa saúde espiritual. Vamos pedindo a esse amigo que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa encarnação, de resgatar débitos, de pedir perdão e de perdoar. Pai, nós te agradecemos com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Lar, ponto de encontro. O que é o nosso lar? O nosso lar é a nossa primeira escola nesse planeta Terra. Nós nascemos no lar que nós escolhemos, como dizia Chico Xavier. No lar que nós precisamos perdoar, ser perdoado, conviver com pessoas que nem sempre foram boas conosco em outras encarnações. Mas isso não pode continuar. Nós temos que quebrar esse vínculo de mágoa. Porque Jesus sempre nos disse: amem, perdoem, somos todos irmãos. Ora erramos, ou outras horas outros erram e nos ferem. Quem acha que nunca feriu alguém está enganado. Todos nós, em algum momento de nossa vida, ferimos alguém e fomos feridos. E o lar, ele tem uma conotação muito importante, porque ele nos liga por laços sanguíneos. Apesar de sermos espíritos estranhos uns aos outros, nem todos, porque sempre vem nesse lar espíritos fortes que podem ajudar esse grupo a se perdoar, a se amar e a conseguir atingir a sua missão, que é o objetivo do seu renascimento nesse planeta naquele momento. Mas, em regra geral, a maioria são espíritos que precisam se afinar entre si, que precisam se perdoar, que precisam criar esses laços. Então eu costumo chamar que o lar onde nascemos é o nosso primeiro laboratório, aonde a gente vai aprender que o eu é nosso. Por quê? A gente vai dividir tudo que tem com nossos irmãos. Os nossos pais vão nos ensinar os primeiros passos diante da vida. Vão nos dar as primeiras orientações de moral, ética e religiosa. Vão nos ajudar a nos firmarmos como espíritos nesse planeta, para que a gente possa depois passar para um laboratório maior, que é o casamento. Então, nesse lar, a gente aprende a gostar dos irmãos, a gostar dos pais. Nem sempre isso acontece. Às vezes temos um irmão, que, ou mais, quando é uma família maior, que não há um entendimento. Às vezes, o filho não se entende com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Às vezes, são os pais que não conseguem se entender com o filho. Isso é explicado? Sim. Lembremos que a gente é espírito. Cada um é diferente do outro. Não é porque está no mesmo lar, foi gerado pelos mesmos pais, que é igual. Quando somos pequenos, nós ainda recebemos a orientação dos pais e aceitamos, porque eles são para nós o nosso herói, o nosso modelo. A partir dos 7 anos, a gente começa, o espírito começa a tomar posse de quem ele é. E aí começa a ver as diferenças. Por que elas existem? Porque esses espíritos têm conflitos que geraram em outras encarnações, e nessa o espírito reconhece que aquela pessoa lhe magoou, ele reconhece a mágoa, ele não compreende conscientemente, mas acontece isso. Mas também vem para esse lar um espírito que precisa de uma família sólida
para ajudar ele a se livrar de vício, de comportamentos não adequados. Aquilo que a gente sempre ouve falar, em toda família tem uma ovelha negra. Porque esse é o espírito que ele precisa da ajuda de todos os componentes daquele lar. E na maioria das vezes o que acontece? Não é acolhido. Ele começa a ser afastado pelos irmãos, os pais não se sentem confortáveis com ele, porque ele sai do contexto da educação que estão dando. Quando, na verdade, eles foram escolhidos porque têm condição de ser os pais desse espírito e aceitaram. Então, quando nós temos os nossos pais, nós os escolhemos. E eles aceitaram ser nossos pais e nos ajudar na condução das nossas provas e do nosso adiantamento moral e de nossa evolução espiritual. Veja nesse contexto quanta importância tem um lar. Por isso que a gente tem que sempre procurar o perdão, a renúncia, o entendimento. Porque se ali existe esses conflitos, é porque tem coisas a serem resolvidas. Depois a gente vai para um lar menor, que é o do casamento. Lembrando que são espíritos diferentes que se unem, com educações diferentes, às vezes até religiões diferentes, porque vêm de lares do primeiro laboratório diferente. Então aí tem que haver um ajustamento. Por isso que o amor é necessário. Porque quando existe o amor, é mais fácil perdoar, é mais fácil conceder, é mais fácil aceitar o outro com os defeitos dele. E a gente tem um hábito muito ruim, que é de ver os defeitos do outro e não ver os nossos. Projetar os fracassos no outro e não olhar se esse fracasso também não faz parte da nossa essência e não aceitar o outro como ele é. Temos que perder essa mania de querer moldar as pessoas, de que o outro seja aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria que fosse. Não existe lar perfeito, não existem pessoas perfeitas, maridos, mulheres, filhos, pais, somos todos espíritos imperfeitos, tentando aprender, tentando evoluir, tentando vencer as provas. As dificuldades existem. Alguns tentam sair delas se separando, filhos mudam, vão morar sozinhos, achando que com isso resolvem a situação. Só estão adiando a situação, porque se estão juntos, como eu disse no início, é para as coisas serem resolvidas. A gente pode utilizar no lar a oração. O Evangelho no lar ajuda a trazer luz. Ele reúne, quando a gente faz o Evangelho no lar, ele reúne espíritos amigos nossos que aproveitam esse momento para nos ajudar e consolidar a família, unir a família. A oração é uma ferramenta poderosa que ela deve ser usada. Ela foi nos ensinada por Jesus para que a gente pudesse ter esse apoio, essa sustentação espiritual. E a gente se esquece muitas vezes disso. Lembre-se disso. O Evangelho no lar, uma vez por semana, ajuda e muito esse lar. E o lar é algo sagrado, porque ele depende de nós. Não adianta chegar em casa e despejar na família tudo aquilo que nos aborreceu lá fora. A gente tem que procurar se acalmar, deixar, como diz os jovens, a poeira sentar e entrar no lar disposto naquele dia a ser mais sorridente, mais compreensivo, a abraçar mais, a escutar mais, falar menos, para que a gente possa conhecer o que está afligindo o coração daquelas pessoas que convivem conosco.
Essa é a mensagem de hoje. Espero que todos reflitam e voltem para os seus lares, tentando entender por que essa dificuldade, por que aquele parente tão dificultoso, por que aquele irmão que sempre briga com a gente, por que a gente se acha tão diferente dos nossos pais, dos nossos irmãos. E entender que não é esse o caminho, e sim o caminho do perdão, do entendimento, da compreensão e da renúncia. Se tiverem oportunidade, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 e o capítulo 4. Eles têm no capítulo 4, item 18 a 23, da reencarnação. E no capítulo 14, 8 e 9 também vem falar sobre isso. Tá bom? Então vamos fazer as nossas vibrações finais. Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos, reunir os nossos melhores sentimentos. Vamos doar energias de amor. Vamos levando essa energia de luz ao universo. Essas luzes de amor caindo sobre o planeta Terra, trazendo a paz, a esperança, o conforto. Essas energias de amor caindo sobre o nosso Brasil, ajudando os lares em conflito a se entenderem, a se perdoarem. Vibremos pelo amor em todos os lares, que haja união, que haja concessão, que haja entendimento. Vibremos pelos hospitais, asilos, orfanatos, moradores de rua, para que haja paz, para que haja esperança, pelo fortalecimento da fé. Viveremos pelo Evangelho, para que ele se espalhe e semeie por todo o nosso povo. Vibremos pelo nosso lar, por aqueles que lá deixamos. Visualizemos o nosso lar se enchendo de luz, Jesus adentrando pela porta principal, percorrendo todos os cômodos, deixando ali a sua luz redentora, a sua paz, o seu amor. Vamos visualizando essa luz, retornando a essa sala, derramando sobre as nossas cabeças a paz, o amor, o fortalecimento, nos ajudando a nos encontrarmos, a sairmos daqui melhores do que entramos, pedindo assim ao Pai que nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que assim seja, graças a Deus.